Em um mundo diferente da Terra que conhecemos, existe o continente de Terra Nori. Diziam que quando o coração do rei queima e desaparece, um ser que transcende o destino chegará neste lugar. O imperador do Império Luz Kalinium tentou sacrificar seus filhos, 19 membros da nobreza, só para invocar o tal Deus do outro mundo dito na profecia. Contudo, quem acabou de chegar foi um magricelo todo peladão. O rei Benuícho fala que é uma perda de tempo, já que trouxeram um fracote da terra e mandam se livrar dele. E foi assim que o ser de outro mundo foi jogado para fora como um traste. Então, no castelo do imperador, o rei mandava a grande serpente de outro mundo atender o seu chamado. O nosso mano da espada só passou cortando em apenas um ataque aquele bicho gigante. O rei doidão tava puto reclamando que ele matou isso tão fácil. Mas nada disso importa. O mano foi subindo lentamente porque ele também é um dos seres do outro mundo que esse maldito invocou. O salvador do outro mundo, Sung Si-han. E pelo rei ter conseguido invocar monstros como aquele, muitos morreram, e o povo teve que sofrer uma tirania brutal. Sem falar que o Si-han experimentou a merda das merdas nesse mundo, quando disseram que ele não tinha poder nem autoridade e foi jogado para fora como um lixo. Ele conseguiu escapar desse lugar depois de 3 anos e viveu o puro inferno só para apontar essa espada bem na cara do rei e ter a sua vingança. E por isso a tirania dele acaba aqui e agora. O Si-han preparou e veio cortando o maldito que acabou batendo as botas. Até que nessa hora alguém chega chamando o Si-han. Ele olha todo sorridente, porque a garota que chegou falando que ele finalmente derrotou o rei, dá os seus parabéns ao Si-han toda animadinha. E de bobo, o maluco não tem nada, já veio logo abraçando a mina, falando que acabou. Agora ela não precisa se preocupar com mais nada, que ele vai fazer ela feliz. Outro mano ali atrás fala que não acabou, eles ainda precisam queimar o coração do rei e se livrar do resto dos monstros. E mesmo assim, o caboclo do cabelo elogia o poder do Si-han que derrotou o rei tirano. O mano do cavanhaque vem perguntando por que, se eles queimarem o coração, o Si-han pode desaparecer. Só que na verdade não é isso, já que a convocação foi através das realezas e não do rei. A Bida veio perguntando se ele vai voltar para sua casa. Então ele veio chamando todo mundo porque ele se decidiu. E por isto, meus amigos e aliados, e a pessoa que ele vai amar pelo resto de sua vida. Ele diz que não vai ter arrependimentos por escolher ficar neste mundo, porque tudo que é importante para ele está aqui. E como é assim, parece que ele escolheu o que queria. A mina veio dando um beijão, só que quando desgruda a boca, ela fala que isso é perturbador. Um portal dimensional é aberto lá atrás, ele fala para todos tomarem cuidado. Só que ali na mão de um deles, o coração do rei estava queimado. Ele fica ali atento no meio disso tudo, enquanto aquele mano falava que mesmo que toda a linhagem tenha morrido, se eles tiverem pelo menos o pó de seu coração, é possível abrir um portal para o outro mundo. Os invejosos falam que ele se tornou muito poderoso, muito conhecido, recebeu o amor das pessoas, e nesse ritmo ele vai se tornar o rei. Mas eles não precisam de outro imperador, ele sem dúvidas é o salvador desse mundo, e por isso eles vão mandar ele de volta ao seu próprio mundo e governar esse mundo apenas para eles. O Si-han tenta gritar, perguntando o que eles estão falando, e vem pedindo ajuda para Levina, a sua amada. Só que ela já até muda a cara, falando que não quer ser a esposa de um rei, e sim a rainha que controla tudo, e ele é o homem que não pode ser o seu prêmio. Ele pergunta que merda é essa, mas ela mesma empurra ele para dentro do portal, mandando ele vazar fora daqui. E assim o mundo foi salvo pelo salvador de outro mundo e os 6 heróis. Eles disseram que o salvador completou seu chamado e aceitaram sua vontade de retornar para casa, trazendo um novo futuro para o reino. Ele falava que os 6 heróis se tornaram os pilares dessa terra e por isso agora começa a era dos 6 reinos. E com isso acontecendo, os impostos brutais acabaram e as pessoas foram libertadas. Os 6 reinos trabalharam juntos e o governo do continente acabou tendo tempos de paz. Só que um novo portal aparece. Mas em outro lugar vimos uma casinha e fora dela uma
a loira falava que era um ótimo dia para arar a terra, ela começou a fazer suas plantações, até que um peixe caiu do céu. Ela tava feliz, né, para comer o negócio, só que parou para pensar por que raios um peixe apareceu aqui caindo do céu. E quando ia voltar a trabalhar, outra coisa caiu, era um porco mordidinho da Silva. Ela olha pro céu pensando, o que tá acontecendo? Mas nessa hora ela viu o homem peladão caindo do céu e espatifando com a cabeça no chão. Ela foi ver se estava morto e ele levantou a cabeça da terra todo feliz, perguntando quantos anos já se passaram, porque ele finalmente voltou e já desmaiou de novo. Daí, anoitecendo, ele acordou numa cama, enquanto a loira trazia um mingau quente para ele comer, já que ficou surpresa por ele ter caído do céu, tipo, do nada, né? Ele agradece por ela ter salvado, mas seu corpo estava doendo por causa dos efeitos colaterais. Ela estava pensativa com uma língua diferente dessas que ele tá falando, até que ele lembrou que aqui não era a Terra, e sim Terra Nori, e vem perguntando na língua deles onde eles estão. Ela fala que aqui fica ao norte da montanha Defilan, cerca de meio-dia da Vila Golan. Ele mesmo assim ficou sem entender nada. A loira veio então falando que eles estão no reino de Liustine, um país criado por Liustine I após a Revolução dos Sete Heróis. E aí ele fica sério, falando que então aquele bastardo é um rei agora. Daí ele pediu uma roupa emprestada e foi matando a fome e agradecendo pela comida que ela fez. Enquanto a mulher tava pensando porque ele tem um corpo treinado e com nenhuma gordura, um rosto com traços limpos e um comportamento bem rude. Então, esse aí seria alguém da realeza? E foi nessa hora que ele veio perguntando qual era o nome de sua salvadora. Ela vem se apresentando como Alita, uma garota do campo. Aí ele pergunta, né, se espadachins agora são tratadas como garotas de campo. Ela pergunta como ele sabe sobre isso, mas era só um pressentimento que ele tinha mesmo. Mas a Alita fala aí que é uma guerreira Sword Hire. São meio que aqueles mercenários que não têm dever de seguir o rei e sim fazer pedidos por fora, tipo um freelancer. E aí ele diz que vai fazer só mais uma pergunta: que relação ela tem com o rei Lustanad? E ouvindo isso, a mina já ficou em choque, jogando a mesa e puxando uma faquinha pra cima. Só que ele já tinha sumido da frente e aparece atrás falando que apenas perguntou e não tá caçando nenhuma briga. Ela tenta atacar, mas passou cortando o vento, pensando que ele também é um guerreiro, e veio por cima cortando ele, que foi desviando suavemente, falando que ela tem um bom coração e como ela tá mirando nos seus membros, não tem nenhuma intenção de matar ele. Tudo isso segurando o ataque dela e derrotando com apenas uma colher de madeira. Ela aceita a derrota perguntando quem é ele, que se apresenta como Sung Si-han e veio da Terra. Aí ela ficou assustada, perguntando se era o herói de outro mundo, Seung Si-han. Ele fala que entende porque ela atacou, mas o Si-han tava realmente perguntando isso por curiosidade. Então ela revela que na verdade é a filha do rei Lustanad, a última sobrevivente. No meio da rebelião, os homens atacaram o castelo, matando todos que tinham relação com o rei, mas a mãe dela pediu para o seu cavaleiro Sir Karen proteger a sua filha, e foi desse jeito que ela conseguiu fugir do palácio, já que o Karen era um guarda que se importava muito com ela. Ele a criou da melhor forma e a ensinou a lutar, e como a identidade dela acabou sendo revelada, ele foi morto, fazendo ela fugir para um reino vizinho, e por isso agora ela mora aqui no meio do campo e vai para a cidade apenas quando fica sem dinheiro. E aí o Serran ficou bobinho, porque não pensou que ela seria realmente filha dele. Ela fala que mesmo o imperador estando morto, o pessoal ainda tem medo de que outra apareça. As pessoas que tinham ligação sanguínea foram todas caçadas, porque eles são os únicos que podem abrir o portal. E aí que ele ficou mais puto ainda com essa situação, falando pra ela se animar, porque pessoas boas caem neste mundo. Daí ela pergunta se ele tem certeza que é mesmo um dos 7 heróis, porque ela ouviu que ele derrotou o imperador e voltou pra sua casa, e por isso ela quer saber como ele caiu peladão aqui. Ele fala que o corpo pelado foi a única coisa que ele não podia controlar. Na verdade, ele tava peladão assim quando veio a este mundo, e também quando voltou para a Terra 10 anos atrás, e fica ali pé da vida só de lembrar disso, já que foi no meio da rua todo peladão. Ela
pergunta se ele foi conjurado de volta, mas ele fala que a única pessoa que fez isso foi ele mesmo. Ela, espantada, vem perguntando se isso é possível. E essa, pra falar a verdade, não foi uma coisa fácil, já que levou 10 anos. Só que nessa hora, o Si-Han percebeu uma coisa e pergunta daquele tal motivo dela estar sendo perseguida, porque ele cometeu um erro. Para entrar em Terra Nori, o que ele usou como coordenadas foram os familiares sanguíneos do antigo rei. Em outras palavras, ele usou ela como conjuradora para tentar entrar nesse mundo, o que significa que para os outros magos, ela teria usado o feitiço de conjuração. E aí ela levanta assustada, porque lá de fora estava cheio de gente. O velho falava que havia traços de magia e com certeza estava vindo daquela casinha. E como eles terminaram o cerco, tá na hora. O Sr. Zenon agradece pelo esforço e manda se prepararem para a batalha. A Alita também lá dentro estava preparando, enquanto ele pensava que fez muita bosta por envolver ela. Mas para surpresa dele, a Alita vem agradecendo por ele ter avisado antes do ataque começar. O povo lá de fora começou a gritar: "Apareça, pecadora, vamos explodir tua casa." O próprio velho começou a usar magia de fogo em volta da casa. O outro lá reclamava, falando que as ordens era para levar ela viva. Ele fala que apenas um explosivo destes não ia matar ela. Só que nessa hora, ela mesma saiu cortando os cavaleiros. Eles foram para cima enquanto a Alita lutava pela sua vida. O cara que parecia ser o líder veio jogando ela para trás com sua espada, perguntando como o sangue amaldiçoado ousa matar um soldado. E fala que de agora em diante o cavaleiro Gen não vai lidar com ela. E foi aí que ela percebeu que não tinha escapatória. Este cara tá no nível muito maior que o dela. Ela conseguiu desviar por pouco do primeiro ataque, e quando ela foi atacar, foi jogada para trás, porque mesmo sendo forte, a defesa do Zenon é muito melhor. E vai esculachando ela do lado, falando que ela não tem nenhuma chance de vencer. Daí no final a Alita diz que se rende. Só que nessa hora, um falador aparece dizendo que ele ficou calmo do nada só porque sentiu pena dela. E aí ele já ficou com o botigo gelado, perguntando quem é esse cara, porque não sentiu nenhuma presença chegando até aqui. O Si-Han fala que não tem nenhum problema com isso, mas vai ter que assumir alguma responsabilidade por causa dela. Então foi um socão jogando o cara longe, o que deixou os outros cavaleiros de boca aberta com essa força, enquanto ela não entendia o porquê de um dos heróis estar batendo nos soldados. O velho fala que ele é um remanescente do mal e manda as tropas irem pra cima, e como ele não teve escolha, foi um voando pra cima, outro sendo esmagado embaixo, até que quando o Zenon levantou, todos os cavaleiros estavam enterrados no chão. Ele pensava que isso não era possível. Uma pessoa desarmada derrotou todos esses cavaleiros, e finalmente percebe que já viu esses movimentos antes. O grande herói do outro mundo, o mesmo que apareceu aqui na frente para dar o golpe final. O Zenon tentava falar, mas toma ali o porradão com ele dizendo que não tinha ressentimentos. Ele fala pra Alita que eles provavelmente não vão mais atacar e foram andando, enquanto o velho fala que a missão falhou e eles devem voltar. Até que um deles fala que todos estão vivos, eles só foram enterrados com a cabeça no chão. Lá nas frente, o Si-Han diz que daqui em diante eles não são capazes de seguir, e vem se perguntando quando seu corpo vai voltar para o estado original, antes dele ser mandado lá pra Terra. Ele veio vendo como é que o braço da Alita tava e fez aquele enfaixamento improvisadão. Ela agradece falando que então tá indo embora, enquanto o Si-Han grita porque eles iam viajar juntos. Ele fala que vai ajudar a Alita, já que é praticamente responsável por ela ser caçada, e aí ela só deu uma olhada pra cima e veio agradecendo pela ajuda do Sr. Si-Han, que vai reclamando que era só pra chamar ele de Si-Han mesmo, e pergunta o que ela está planejando agora que a sua identidade foi descoberta. Ela fala que a civilização mais próxima é a vila de Goran, mas como pode ter um grupo de busca, eles devem atravessar essa montanha e ir para a cidade do comércio Kagan. Daí, trocando um pouco, mostra o palácio do reino Liustine. O homem falava que o grupo de busca que foi para a montanha trouxe notícias. O cabeludo pergunta o que aconteceu e depois disso foi abrindo uma porta de uma passagem secreta, onde parecia ser um laboratório de experimentos. O maluco foi andando ali dentro até que em uma das celas, o cara xingava ele por ser chamado de herói enquanto fazia uma coisa aterrorizante dessas. Ele fala que o descendente de Luskan finalmente está pronto. O mano preso tentava xingar ele, mas agora este lamentável é a pessoa que vai tirar o coração dele. E aí foi só um pá com a mão só carbonizando o negócio.
isso. Mas vendo isso, ainda não é o bastante. Tirando a mana do coração, essas baixas linhagens não é o suficiente para quebrar as barreiras dimensionais. Ele realmente vai precisar de um descendente puro. Aí ele lembra que os caras reportaram que falharam e foram espancados por uma pessoa desconhecida. Ele tinha cabelo e olhos pretos, e aí ele já pensou que poderia ser aquele, o herói que eles traíram. Mas seria impossível ele atravessar as dimensões, senão ele mesmo teria notado isso. Até que voltando no Si-Han, os dois acabaram de chegar na cidade de Kagon. Ele falava pra ela que aqui costumava ser chamado de Kalunium Sul. Esse lugar era a base central dos heróis. E o porquê é que no centro de comércio é bem mais fácil de se esconder. Além de que tem uma raça chamada Galen muito parecida com ele. Então deixava as coisas mais fáceis ainda. Aí ela pergunta se as pessoas que parecem seria uma tal técnica que ela ouviu falar, as 1000 energias de abundância da Rainha Ladra. E essa é uma técnica onde a pessoa usa a energia de luta para controlar o ar e fazer o seu rosto parecer diferente. E essa foi uma técnica criada por ele mesmo, que ensinou para aquela maldita Ladra. Mas agora esqueceram disso, eles precisam encontrar o lugar que vão ficar. Até que ele olha para um canto ali com uma cara meio ruim, porque essa estalagem não estava aqui uma década atrás. Aqui era onde ficavam as forcas. E por isso eles vão ficar neste lugar aqui mesmo. Ela perguntava se não teria fantasma, mas se tiver não é protege, né? O velho entrega a chave do quarto e fica todo reclamando lá atrás. Aí que o Si-Han percebe que tá falando todo informal com todo mundo esse tempo todo. Já que como fazia muito tempo, ele nem tinha se ligado nisso. Mas enquanto ele tristemente estava, Alita pergunta o que eles vão fazer agora depois de chegar na cidade. Ele fala que tá pensando em se ajustar nesse lugar e tava querendo ficar viajando com ela por um tempo. Só que na mesma hora, a mina já rejeitou a oferta falando que é uma pessoa procurada e não é necessidade pra isso. Aí ele veio dizendo o que tava na cabeça, porque sem ele a Alita logo vai ser pega por eles. Porque se você usa magia de conjuração para convocar alguém, um estremecimento ocorreria no mundo. Mas como ele veio sozinho, nada aconteceu. Porém, há um traço que permanece daqueles que tentam conjurar pessoas. Por causa disso, toda vez que eles se movem, haverá uma pequena vibração dimensional. E enquanto deixarem esse traço, vai ser muito fácil acharem eles. Aí ela fica desesperada. Só que por agora pode ficar tranquila que ele bloqueou a vibração com magia. Mas o problema é que essa magia tem que ser refeita a cada 2 ou 3 dias e por isso que ela vai ter que ficar com ele. Daí a Alita vem perguntando do porquê ele precisa dela. Enquanto na capital do reino, o Zenon pedia uma chance para recuperar sua honra. E o velhote que estava sentado falava que não precisa de nada disso, já que nem mesmo o rei puniu ninguém pelo fracasso da missão. O Zenon diz que acredita na responsabilidade do cavaleiro de recuperar a sua honra. E como ele estava insistindo tanto, o velho só mandou ele logo sair da frente. Aí o Zenon saiu todo pensativo na ideia de que eles vão precisar de dinheiro. E vendo pelo lado que correram deve ser a cidade de Kagon, um lugar fácil de se conseguir din-din. E pra ser honesto, o que ele tá querendo é com o homem que tava com ela, porque não importa o quanto ele olhe, é muito parecido com aquela pessoa, e por isso ele vai confirmar isso por conta própria. Daí em outro canto, o Mordomo vem dando as boas-vindas ao Lord Red, e ele pergunta se essas são as pessoas que ele tava falando, os mercenários Alita e Si-Han, e ambos os dois são superiores espadachins de classe lutador. Aí vem falando que guerreiros que podem usar energia de luta são separados em 6 ranks. O rank sebente, que são capazes de realçar suas capacidades físicas, o rank guerreiro, que empunham energia de luta na sua espada, aqueles que alcançam o rank dos cavaleiros podem colocar energia de luta na sua armadura, e uma vez que alcance o rank mestre, você é capaz de pôr energia de luta em armas que não são feitas de metal, e aqueles acima disso podem colocar energia de luta no ar fino para criar uma lâmina, os chamados de rank transcendente. Enquanto isso, o Si-Han era da espada superior rank divino, mas devido aos efeitos da viagem, ele usou toda a sua energia física e mágica
e ainda precisa recuperar isso tudo. O tal Lorde fala que o esquadrão de subjugação sai amanhã de manhã, então eles foram descansar no quarto com o Sirhan reclamando que é cansativo tentar ganhar dinheiro, já que se fosse antes ele apenas seria roubado uma casa nobre aleatória. Ela, não entendendo, pergunta se o grande herói das lendas roubava as pessoas, mas na verdade a garota que ele gostava era uma ladra e por isso havia um pouco de justiça na ação dele, já que os nobres eram os inimigos naquela época. Mas fazer isso agora deve ser bem difícil. Ele pergunta se a subjugação era de um monstro, e na verdade tem um bando de lobos ígneos próximo do território de Barcelian. Embora eles tenham reunido o esquadrão, eles falharam, e por isso decidiram contratar mercenários espadachim superior. E aí ele lembra todo nostálgico, já que esse é o lobo que solta fogo. E esse 13 anos atrás foi o primeiro monstro que ele lutou junto com seus amigos, que não são bem amigos agora, né? Daí, depois de ficar indignado com a sua força, eles foram dormir. Enquanto no outro dia, finalmente a hora da caçada, o cara do bigode fininho levanta a espada falando que eles vão conseguir. E todo mundo entrou na onda de levantar a espada e ficou gritando. Até que lá na frente um deles mandava parar, porque a matilha dos lobos finalmente apareceu. O cara foi confiante pra cima, mas tomou uma unhada na fuça. E aí a batalha contra os lobos começaram. O Sirhan foi indo de boa, até que ele percebeu alguma coisa. O grande lobo Igneas, o líder dessa matilha. O cara que se achava bonzão falava que deixava isso com o Sirhan e a Alita, que ele, claro, ia defender os soldados. O Sirhan manda a Alita cuidar do líder enquanto ele afasta o resto das bestas. Ele já vai cortando primeiro, enquanto ela passou cortando o líder dos lobos. Ele gritou e ela partiu pra cima de novo. E como esperado pelo Sirhan, ela é bem forte. Mas olha que acabou de acontecer alguma merda. O lobo usa um poder estranho jogando ela pro chão com eletricidade. Ele pega a Alita com a boca e sai correndo. E nessa hora ele lembra o que tinha dito pra ela antes. Ele contou a verdadeira história. Ele foi chamado a este mundo sacrificando os corações da realeza de Luzclan. E por isso que ele conseguiu ficar em Terra Nori. No entanto, o método que ele usou dessa vez está mais para um ritual. Sua existência nesse mundo é mantida através do vínculo que ele tem com a invocadora. Em outras palavras, ele será mandado pra Terra se a Alita morrer. Ele foi correndo atrás do bicho que nem um doido, até que ele parou e usou a energia da espada do dragão e passou cortando o lobo de uma vez. E por pouco agora ele quase voltou pra casa. Depois de um tempo ele perguntava se ela tava bem, e na verdade ela tava sim, já que o bichão lá não pegou pra matar ela. E também essa foi a primeira vez que ele viu um Igneas usando relâmpago. Só que agora ela tá curiosa com uma coisa, como eles se tornaram aliados, e por que ele tá escondendo a sua identidade de todos, já que os 6 heróis que existem agora são todos os países que os aliados deles criaram. Então ele seria tratado como um convidado real. Mas isso é uma ova, porque logo depois que ele matou o Imperador, ele foi esfaqueado pelas costas e é enviado à força de volta para a Terra. E ele ainda não entende por que eles teriam traído. E na hora nenhum deles teve um pingo de hesitação. E essa definitivamente não foi algo de improvisado na hora. Eles já sabiam o que fazer o tempo todo. E aí ela finalmente entendeu. Ele voltou por vingança e está escondendo a sua identidade. Só que ele fica de cara com essa reação calma, já que ele acabou de dizer que lutaria contra todos os 6 reinos de Terra Nori. E na verdade os 6 reinos já são o seu inimigo. Ela tem lutado contra ele nos últimos 10 anos. Até que nessa hora ele sente que alguma coisa estava vindo nessa direção. Ela pergunta se será um inimigo, mas olhando bem, alguém pedindo licença e estava querendo perguntar sobre a direção que ele está indo. E quando eles viram bem, aquele era o capitão do time de investigação de Leustine. A Alita já saca sua espada tentando cortar, só que ele vem falando que não quer lutar contra eles. O Sirhan, mesmo achando que era verdade, por precaução vai deixar ele no chão por enquanto. E vendo essa habilidade de novo, ele sabia que estava certo, e foi se soltando da habilidade pelo céu. O Sirhan pergunta como ele fez
isso e também, né, quem seria ele? Daí nessa hora, o Zenon começou a tirar alguma coisa da mochila. E quando veio pra cima, tava perguntando se essa cueca pertencia a ele. E vendo isso, ele chamando a Alita matar este tarado esquisito. Ele ficou levantando a cueca falando que vai se render. Mas olhando bem lá em cima, tava escrito o nome dele em coreano. E é isso mesmo. Ele pergunta se esse homem é o Sung Si-han, o salvador de outro mundo. E também quer saber se ele se lembra dele. Ele é o Zenon, uma pessoa que ele salvou no passado na Vila Baran. E pensando bem, 12 anos atrás ele derrotou os soldados reais que estavam invadindo com aquela habilidade. Esse herói foi chamado de o Salvador de outro mundo. E depois de aprender a usar a aura e se tornar um espadachim, ele finalmente conseguiu entender como funcionava aquela habilidade sem matar ninguém. E o Si-han se lembra bem disso, porque nessa época o danado que só queria testar uma nova habilidade e usou os caras de cobaia. E como já se fazem 12 anos, o Zenon está com 22 anos. O Si-han diz que ele tá com uma cara bem acabada pra isso. Mas na verdade a aparência é só uma casca, o que tem por dentro é que importa, né? E isso é uma coisa que ele aprendeu com o próprio Si-han no passado. Ele fala que entende o que tá acontecendo, mas quer saber o porquê dele ficar andando com esse diacho de cueca dele pra cima e pra baixo. E na verdade essas não são as únicas coisas que ele tem de tudo sobre o Salvador. E entre elas está a cueca especial que ele usou enquanto derrotava o Rei Tirano. E a razão dele ter feito um juramento ao Rei Liu Xine é porque ele era o companheiro do Sr. Si-han e vem pedindo para que o Si-han mesmo aceite a sua espada. Mas o Si-han pergunta o que ele vai fazer se se tornar inimigo de todo o reino. E se esse for o caso, ele vai defender com a sua vida. E como ele parece estar bem sério, o Si-han veio aceitando a espada do Zenon. Ele fala que vai ajudar a acabar com todos os lobos. Só que segundo o Si-han, eles já acabaram com isso, o corpo tá bem ali. E na verdade, os lobos ígneos sempre viajam juntos. E se o corpo do macho tá ali, ele provavelmente tá atraindo a fêmea desse jeito. E foi bem nessa hora que ela chegou pra cair na porrada com os mano. O Si-han ficou encucado, porque não tinha pensado nisso antes, já que fazem 10 anos que ele não sai pra caçar. Mas antes de fazer alguma coisa, o Zenon fala que é pra deixar isso com ele que ele vai mostrar o seu poder. Ele pensa que finalmente encontrou o seu herói, mas a única imagem que deu pra ele antes foi ter a cabeça enfiada no chão. E por isso, dessa vez, ele vai mostrar todo o seu poder. O lobo vinha, ele defendia ferozmente. Até o Si-han fala que a Alita é bem forte pra idade, mas esse cara é muito talentoso. Daí, vendo que ele pulou por cima do mesmo jeito que a Alita fez, dá de saber que vai acontecer, né? Mais um levando o choque do trovão. Ela fala pra deixar com ela dessa vez, mas se o bicho tá usando magia, pode deixar com ele. Já que o motivo do exército de monstros do Rei Tirano ser algo a temer foi por causa dos próprios monstros, mas principalmente porque magia não funcionava. Não importa o quão forte o mago era, eles não eram nada na frente de um bicho daqueles. Isso vale o mesmo para o Si-han, o humano que veio de outro mundo. Magia não funciona nele, e por isso ele foi capaz de sobreviver neste mundo caótico. Só que na mesma hora, o bicho tacou o raio e aconteceu a mesma coisa. Foi eletrocutado todinho. E pelo pecado de fazer ele passar vergonha, o Si-han veio cortando o bicho de uma vez, se perguntando como isso aconteceu. Até que depois a missão foi concluída. O Lorde deu a recompensa de 600 moedas de prata. Ele saiu ali todo feliz pensando que isso ainda não é o suficiente. Eles precisam pegar umas 5 ou 6 missões de uma vez para conseguir uma grana boa. Até que o Zenon apareceu falando sobre dinheiro, porque ele trouxe 100 moedas de ouro. E esse dinheiro veio da cueca do Salvador de outro mundo que ele vendeu. Aí a outra começou a encarar falando que então a cueca do Salvador é bem cara. Enquanto o Zenon perguntava o que eles planejam fazer agora. E na verdade, daqui eles podem ir em 3 países, mas ele não decidiu onde cair primeiro. Até que vendo essa careta da moeda, ele decide para onde vai. O Reino do Norte de Jeshenguard. Até que voltando no laboratório de Liu Xine, um velho falava pela água. O Liu Xine dizia que fazia um bom tempo e pergunta o porquê do contato. E sobre isso, das cobaias 11 e 12, alguém do reino de Barcelian cuidou deles. E também eles perderam a cobaia de testes número 1. E só de ouvir isso, o cabeludo já fica bolado, descontando no Joto, dizendo que esse velho não sabe nem fazer o trabalho direito e ainda se chama de o chefe da Torre de Marfim Azul. E essas 4 torres de magos existem há centenas de anos em Terra Nori. As torres vermelhas, branca,
preta e azul. O primeiro imperador do reino também foi o mago mais forte da história. Ele compilou todo o conhecimento e sabedoria de Terra Nori e os organizou em 4 torres. Todo esse conhecimento foi dividido em classes e distribuídos em diferentes andares, para que todos pudessem aprender magia do seu nível em um andar certo. Isso quer dizer que o andar em que você estiver na torre representa o seu nível de habilidade como mago. Mas continuando, ele estava me achando maluco pelas suas falhas e fala que vai dar uma última chance. Então era para ter certeza de esconder os rastros. Então na capital do reino de Jeshenguard, um velho chegava para falar com a sua majestade. Só que o cara em volta das mulheres vem chamando ele para tomar uma junto. E esse aqui é o rei Jeshenguard. O carinha ali com certeza estava preocupado com a razão do seu rei estar sempre dando festa e fugindo dos afazeres políticos. Ele falava para relaxar que não é um governante ruim, além de que ele tá gastando do seu próprio dinheiro. O problema é que todo esse din-din que ele gasta vem da onde? Do povo, né? E o bonitão tava ali falando que reduziu a taxa. De 60 caiu para 50. Grande bosta. Ele também não queimou vilarejos, mas puniu um monte deles. O velho tentava falar de novo, mas ele com a cara feia mandava ele cascar fora, ó, sai daqui. E lá de fora ele pensava que isso era um fracasso. O rei é uma grande força no campo de batalha, mas não tem capacidade nenhuma para governar o seu povo. Até que um mano de bigode fininho chegou todo puxando o saco dele falando que solicita uma audiência. E como era o Duque Keltron, ele aceitou numa boa. Ele vem mostrando os documentos que o rei tem que olhar, mas ele joga tudo pelos ares, falando que ele pode ele mesmo cuidar disso, já que o dever do rei é proteger os fracos. Daí fomos para a zona oeste da capital. Eles acabaram comprando essa casa toda arrebentada, já que se ficassem pousados seria meio estranho. O Zenon tava triste, falando que esse lugar não é adequado para o grande Salvador. Só que entrando lá dentro era pior ainda, né? Ele mandava os dois para fora, falando que vai dar um jeito nisso. Aí depois de um tempo, a casa tava um trim, nem parece aquilo de antes, foi aquele negócio de reforma grátis, instantânea. E de qualquer forma, esse é apenas o começo, porque agora eles vão se preparar para atacar Jeshenguard. O Zenon vem explicando que atualmente os 6 reinos controlam Terra Nori. Eles são divididos em 2 reinos fortes, 2 comuns e 2 fracos. Os fortes são de Liustine e o Império Inatius. Os reinos normais seriam o reino de Safran e o de Falos, e os fracos são Jeshenguard e Teorante. Por causa disso, muitos conflitos entre reinos têm acontecido. Recentemente teve a Guerra de Kagon. O reino de Liustine e Inatos disputaram pelo direito de governar a cidade de Kagon, aquela lá do comércio que a gente passou antes. Os outros, vendo que isso estava se tornando uma guerra, tomaram uma atitude violenta para parar o conflito, dizendo que se qualquer lado decidir tomar controle da cidade, o reino deles vai dar suporte para o outro lado. E por isso, eventualmente, eles entraram no acordo para governar a cidade. Daí depois o Sirhan veio perguntando como tá indo o treino da Alita. Ela vem usando as energias das 1000 mudanças, deixando a cara toda engraçadona e quadrada, que fez ele rachar o bico. E deu uns conselhos para ela lá fazer o treino direito. Ela reclamava que ele deu a mesma explicação umas 3 vezes seguida e mesmo assim o negócio não foi. E esse na verdade é o jeito que ele sabe, já que foi como a Levina explicou. Porque o jeito que ele aprendeu é diferente, já que ele é um terráqueo. Porque mesmo eles tendo propriedades similares, entre um humano da Terra e de Terra Nori há uma grande diferença. A maneira que os corpos processam a energia mágica. Normalmente, como eles não nascem com energia de combate, os de Terra Nori precisam desenvolver um nível para controlá-la como se fosse um armazém escuro. Já pro Sirhan é diferente, porque o armazém já veio todo iluminado. Ele naturalmente pegou o jeito e conquistou a sua força em 3 anos. Ela até faz uma pergunta meio doida, porque se eles mandarem alguém daqui para outro lugar, será que essa pessoa vai ganhar habilidades? Só que nessa vem um terremoto. E voltando na cidade, tinha um cabeça de leão andando de 2 patas caçando todo mundo. O Sirhan veio bloqueando com a espada. Enquanto percebe que havia uma horda desses monstros, todos eles partiram pra cima cortando os bichos. Até que os cavaleiros chegaram mandando eles pararem com isso. Porque agora essa área está controlada pelos Cavaleiros do Leão Negro. Então era pra todos vazarem daqui. A Alita reclamava, já que pessoas estão morrendo e eles estão aí de picuinha mandando os outros sair. Mas o cara manda ela recuar porque é uma ordem do rei. Daí nessa hora o Sirhan sentiu um sentimento familiar, a energia de combate dele.
que chegou todo falando pro seu povo não se preocupar. Ele mandou os cavaleiros defenderem os cidadãos e pulou pra cima das feras com seus machados. Ele saiu destruindo tudo que os próprios leões saíram correndo de medo. Mas ele usa um grande ataque com o selo de batalha, acertando em cheio nos mano que tava fugindo. E tava ali sendo louvado como o herói dos cidadãos. Apenas um maluco buscando por admiração. Até que o rei olha pro lado e percebe que tem um homem que não parecia normal. Mas como ele tava com preguiça, deixa quieto, né? E foi voltando pro seu palácio. E pro Sirhan, esse é apenas um idiota. Só que agora não é o momento de se revelar. Daí 10 dias depois, Alita se focou em aprender a técnica e chegou a um nível que consegue mudar um pouco a sua aparência. Zenon conseguiu aprender sobre a arte destruidora de montanhas e o Sirhan focou em fortalecer a sua energia mágica e de combate. E enquanto eles estão se fortalecendo, surgiu um anúncio de que pagões malignos estão controlando demônios para atacar. O rei sábio decretou que eles serão punidos, e o rei estava convocando novos heróis para participar desta batalha. E vendo isso, o Zenon fala que durante o governo do Rei Louco, em várias regiões tinha um grupo chamado de pagões. Ele ouviu dizer que foram julgados pelo Império, mas parece que estão voltando com um novo nome de A Segunda Vinda de Sung Sirhan, o Salvador de Outro Mundo. E veio trazendo toda a história de vida mó nada a ver sobre o Sirhan ser o filho de um deus de sabe lá onde. E vendo isso, essa era a oportunidade que eles precisavam. Eles vão participar dessa expedição e quando saírem da capital o número de guardas vai diminuir, ou seja, a oportunidade para se aproximar do rei. Daí depois eles se inscreveram e o Bigode Fininho chegou falando que o grande rei mandou ele para liderar o time. E aí que o plano foi por água abaixo, já que ele não veio pessoalmente. E na verdade foi esse bigodinho safado que convenceu o rei a ficar no palácio. E ele mesmo para não haver bagunça. Além de que ele também fez um contrato com o chefe da Torre Azul que mandou alguns homens para ajudar. E assim eles partiram para a caçada. Daí lá nesse grupo de doidos, o mano que tava no meio começou a falar sobre o seu deus Eros da liberdade. Só que no final ele falava pro dragão de Eros receber a devoção desses fiéis. Aí o bicho apareceu lá de fora todo pomposo, comeu a primeira e foi voltando para trás. Enquanto o povo achava isso um máximo. O charlatão no meio estava pensando que foi um sucesso, já que enquanto ele tiver a cinza dos corações da família real de Luzclan e trazer oferendas, o dragão da terra vai continuar obedecendo. Nos soldados do reino, eles pararam para levantar acampamento. O Zenon tava ali reclamando que esses cavaleiros não tem nem um pingo de organização. A Alita provocava falando que um cavaleiro não saberia os caminhos de um mercenário que sempre fica num fuzuê destes pra lutar. E ele continuou provocando porque ela é alguém de sangue azul. Mas o Sirhan chegou no meio parando os dois porque tá morrendo de fome. Cadê minha comida, Zenon? E aí o Zenon foi preparar o rango imediatamente. E quando a comida ficou pronta, tava uma delícia aqui só. Eles foram até repetindo ali a colher. Só que um tempo depois começou a chover. E mesmo com as barracas ainda tava difícil de montar. A Alita perguntava como eles podem ser assim tão desatentos, porque alguém pode atacar a qualquer momento. O Sirhan vem falando que isso é impossível, já que se estiver chovendo forte, os demônios não podem se mover. Mas nesta bendita hora, o que aconteceu? Começou uma invasão inimiga, porque as coisas mudam depois de 10 anos, né? Os cavaleiros saíram para lutar, mas estavam sendo derrotados facilmente. Até que o Sirhan chegou falando que eles estão sendo controlados, e a não ser que morram, não vão parar de atacar. E por isso eles devem matar um por um. Os cavaleiros estavam impressionados que esse mercenário conseguiu comandar todo mundo, mesmo dentro de um caos como esse. O Sirhan começou a atacar os monstros, até que finalmente acabou. Eles venceram a batalha. Ele mesmo estava achando estranho, porque 44 bestas apareceram e nem mesmo tentaram fugir, já que ele nunca viu um feitiço aí que possa fazer isso. Até que nos magos que viram, eles estavam discutindo alguma coisa, ou seja, tem um pepino errado bem aí no meio disso. O bigodinho mandava o povo não abaixar a guarda, enquanto eles estavam ali falando dele mesmo, o único que se escondeu quando as bestas chegaram. O Zenon fala que ele não merece ser um comandante, já que é um fracote.
Daí o Sihhan aparece lá embaixo falando que ele sempre foi um perdedor, e ele na verdade ouviu algumas coisas sobre ele, porque essa pessoa é conhecida por ter um corpo de um sábio e o cérebro de uma besta. O Zenon fica impressionado porque ele pode servir de alguma coisa se for assim, até que o Sihhan finalmente explicou o que significava essa metáfora, ou seja, o cara é praticamente o estupro da vida e não tem nenhuma habilidade de luta, mas sempre dá um jeito de sobreviver em todas as situações. Então de noite na Vila Zard, ele falava para os soldados que tiveram uma boa luta e vai oficialmente começar a subjugação do culto amanhã. Aí o povo finalmente foi dormir feliz, já que não tinha que levantar acampamento. O Sihhan mesmo já deitou falando que vai tirar uma choneca, até que uma ruiva venha perguntando se Sihhan está aqui. Ela se apresenta como Dina Crumble, aprendiz dos Cavaleiros do Leão Negro, e pergunta se ele pode vir aqui um momento, porque o grande Jul'Deran está procurando por ele. Daí lá de fora ela fala que os Cavaleiros do Leão Negro estão descansando aqui e fazendo uma reunião de como vai ser a batalha. A Dina mesma olhou pra Alita e pensou que ela não parece tão velha, mas já é muito forte assim. O Sihhan chegou lá perguntando o que estava rolando, e o povo vem se apresentando. O da esquerda é o tal Jul'Deran, e o outro é o Mago Habaraki. Ele manda o Sihhan dar uma olhada nisso, porque aqui é exatamente a base dos cultistas, e tá a cerca de meio dia de viagem. O Habaraki explica que o culto tem um feitiço que controla bestas, algo que ele deve ter percebido ontem. O Zenon fala que realmente foi a primeira vez que viram algo assim. Aí o Habaraki pergunta se eles podem manter isso no sigilo, sabe como é que é, né? E é claro que eles podem, se rolar uma moedinha, né? Aí fica de boa. E aí foi 10 moedas de ouro só pelo segredo. O mago vem falando que o culto não tinha uma magia dessas. Eles eram um grupo que usava feitiçaria negra de sacrifícios humanos. Aí que vem a diferença de magia e feitiçaria. O Habaraki fala que é uma história constrangedora, mas na verdade aquilo é um feitiço secreto da Torre Azul. Uma vez houve um homem chamado Harkan o Orgulhoso. Ele era um mago respeitado do 6º andar da torre aos 37 anos. Isso garantiu que ele fizesse parte dos experimentos secretos da torre, e por querer fazer muitas coisas de uma vez, ele acabou perdendo algumas bestas usadas em experimento, e como resultado ele perdeu todos os seus títulos e direitos, além de ser sentenciado à punição dos 4 elementos, que é basicamente uma punição da morte. Ele fala que não sabem como isso aconteceu, mas Harkan escapou da cela e criou outro problema. Ele levou uma das bestas do teste de subjugação, uma besta especial que tem o poder de pôr as outras sob o seu controle, e foi revelado depois que o pai desse Harkan é um membro do alto escalão desse culto, e por isso eles usaram a bestas para se fortalecer. Então, concluindo, o real objetivo era para matar a besta e remover os vestígios desse acidente. E por isso ele conta com as habilidades do Sihhan e dos outros para isso. Ele lá todo bobo fala que é uma honra lutar com cavaleiros fortes ao seu lado. E se fosse assim, dava para matar até um dragão. E é correto, é exatamente isso que eles vão caçar, o dragão da terra. Mas ouvindo isso, ele ficou espantado. Até que um tempo depois, estamos finalmente da batalha, nem um pouco corrido, né? Eles estavam combatendo os cultistas, até que ele apareceu justo agora, o grande dragão da terra. Os magos começaram a preparar a magia defensiva, enquanto o dragão soltou o seu rugido para cima das barreiras. Os cavaleiros reclamavam que isso é muito poderoso, mas agora não adianta ficar chorando. Um cavaleiro de verdade luta e nunca desiste. O dragão veio para cima dele e o capitão usou seu muro de ferro e veio cortando com a espada da aniquilação. Outros cavaleiros usavam o escudo, enquanto o Zenon falava que então essa é a técnica dos Cavaleiros do Leão Negro, o muro de ferro. E como o Sihhan tá vendo que vai dar muita bosta, ele vem falando que vão ajudar os cavaleiros. O Bigode ali ficou doido de medo, falando para proteger ele e não ajudar. Mas se eles não forem ajudar agora, os próximos a cair vai ser eles. O cara mesmo assim continuou perguntando se eles vão desobedecer suas ordens. Todo mundo ali tava puto, quase dando um chabefe nesse Bigode safado.
lado. E quando ele percebeu isso, foi empurrando eles, porque nada disso. Até que alguém astero toma uma paulada na cabeça apagando o bigode safado. E essa era a de cabelo laranja mandando o Sihhan ajudar os outros. E aí o dragão vinha forte nos cavaleiros, até que eles começaram. Alita e o Zenon pondo força na espada. O Sihhan gritava que ataques normais não funcionam em dragões. Eles precisam descascar as escamas e atacar depois. Só que nessa hora uma gota de sangue pingou no focinho dele. E ele ficou todo naquela cara de que porra é essa? E começou a sair correndo. O povo ficou sem entender nada, né? E como isso, o ataque do culto chegou ao fim. E mesmo sendo uma emboscada rápida, eles tiveram vários danos dentro do esquadrão. E sorte também que o bigodinho não lembra de nada do que aconteceu, só no silêncio. Alita pergunta se acabou mesmo, já que os executivos devem ter escapado. Mas pro Sihhan, como eles derrotaram muitos cultistas, a subjugação deve ter sido considerada um sucesso, mesmo que o dragão de Harkran tenha fugido para se recuperar em algum lugar das montanhas. Daí lá dentro de uma caverna, tá ele reclamando que o bicho não tá obedecendo. Ele tentava de tudo, mas nada funcionava. Então ele ficou lá reclamando dos magos rebocha que queriam matar ele por causa de um único erro. E se ele tivesse as habilidades desse dragão, já teria se livrado daqueles cavaleiros e arregaçado com os caras da Torre Azul. E assim teria a vida de um rei, ostentando o seu luxo. E por isso ele começa a bater falando pro dragão acordar, porque era pra ele se livrar daquele grupo que tá seguindo ele. Daí ele foi usando o pó do dragão, mas acabou que o bicho levou tudo. Ele já começou a ficar com medo, porque esse monstro quebrou a magia de controle mental. Ele tentava mandar o dragão ter calma, mas foi espedaçado no chão. Quando acharam a caverna, ela estava bem quieta. Aí os dois capitões estavam do lado de fora conversando, até que eles se perguntavam por que o bigodinho tá aqui, já que o dragão era para ser um segredo para os outros soldados. E na verdade, o caso do bigodinho foi que ele não quis ficar com os guardas, porque na hora que as bestas aparecerem, o povo vai fugir e deixar ele para trás. Aí o outro estressado disse que ele podia vir junto. E ele até fez uma balança mó doida de qual lugar é mais perigoso. E no final, ficar com gente forte é sempre mais seguro. E pela magia de confissão que eles usaram nos pagões, o dragão de Rakan tá bem nessa caverna. E ali de fora dava de ver que essa caverna está transbordando vontade de briga. Todos começaram a se preparar para a batalha, mas quando veio o dragão ele tava bem maior e mais forte do que antes. E mesmo assim o capitão foi pra cima mostrar o verdadeiro poder dos leões negros. O mago começou a usar sua magia de combate, o grito de congelamento gélido. Outros foram lançando terra tudo em cima do dragão. Mas o problema é que não fez nenhum efeito contra ele, como se fosse um monstro de outro mundo. Ele veio cuspindo fogo em todo mundo, dizimando as tropas de frente. O próprio Sihhan percebe que ele é resistente à sua anulação mágica. E agora tem 2 cavaleiros e 4 magos caídos. E como a magia não funcionava, o resto dos magos são inúteis. Tudo que resta é a força de 3 cavaleiros para salvar essas pessoas. Ele começava a juntar poder ao redor que os dois ficaram surpresos, porque essa é a técnica da arte quebra-céus. Ele já veio acertando uma no pescoço, enquanto o próprio Sihhan via que a sua energia de combate ainda não é o suficiente. Ele não pode usar isso com força total, mas essa coisa pode sim quebrar a escama de um dragão. Os cavaleiros estavam doidos com o poder desse mercenário. E só uma coisa eles têm certeza: esse cara é mais forte que todos os cavaleiros juntos. Nossos companheiros partiram para ajudar, enquanto o bigodinho tava de cara por causa dessa habilidade e dessa técnica de combate. Daí a batalha continuou. Ele ia pra cima e o dragão rugindo com seu poder de fogo como um doido. Até que agora o cavaleiro mandou tomar cuidado, porque o dragão vai usar todo o seu poder no próximo. E como a magia de neutralização não funciona, ele veio na arte quebra-céus, destruindo o ataque e passando até a cabeça do dragão, derrubando a fera de uma vez por todas. A galera ficou toda surpresa com a força desse mercenário, e todo mundo veio falando que é incrível, já que ele amassou um dragão sozinho, e por isso a nossa identidade parece estar segura. Até que o capitão dos cavaleiros aparece falando que então ele estava escondendo suas habilidades. O Zenon chega dizendo que ele não pretendia nada disso, ele é apenas um velho e estava treinando nas montanhas antes de virar mercenário. E desse jeito o capitão saiu falando que quando voltarem, com certeza vão ter uma recompensa adequada
adequada por isso. Então no final o Sirhan tava aliviado que conseguiu esconder a sua identidade, senão ia dar bosta logo no começo do seu grande plano pra acabar com tudo. Só que a Alita fala que acha que tem alguém que conheceu a verdadeira identidade dele, aquele idiota do bigodinho. E foi assim que a subjugação do culto foi completada. No processo, 4 magos de rank alto morreram, e 2 cavaleiros da Ordem do Leão estão em estado crítico. O corpo do Rakan foi encontrado dentro da caverna e os magos usaram magia de fogo para queimar tudo que estava ali. E pensando bem, dessa vez magia funcionou nos cadáveres, porque quando os lobos ígneos morreram, seus corpos desapareceram como se fosse um monstro do outro mundo. E por isso, com certeza deve ter alguma conexão nisso. Daí, depois de tudo ser resolvido, o grupo de Juderan voltou para Vila Zard e se juntaram ao grupo principal. Eles passaram uma noite e voltaram pro reino, mas naquela mesma noite, antes de voltar, o Sirhan foi fazer uma visitinha pro bigodinho, o Conde Keltron. Ele chegou lá dando boa noite, dizendo que tem uma conversa pra falar com ele. Ele, assustado, pergunta: qual é o problema? Então o Sirhan já gritou numa falando que o bigodinho é muito quieto, e na mesma hora ele tremeu de medo, porque esse safado sabe quem ele é de verdade. Ele, curioso, pergunta como ele percebeu, já que nem mesmo é um espadachim. E o porquê é que, apesar do Sirhan não se lembrar, durante a revolução que aconteceu 10 anos atrás, ele já se encontrou e viu ele lutar pessoalmente. E por isso ele estava pensativo, já que não sabia que ele tinha voltado a Terra Nori. Daí ele pergunta se ainda tem inimigos aqui em Terra Nori. O Sirhan, curioso, pergunta o que faz ele pensar nisso. Só que depois de tudo, tiveram alguns rumores que os heróis tinham inveja e forçaram o Salvador a voltar para o seu mundo. Aí ele pensa que, se isso for verdade, como o traidor que descobriu sua identidade, ele provavelmente vai passar a faca no bigodinho. Então ele já foi abaixando a cabeça pedindo pelo amor de Deus. Ele tem uma mãe idosa e um filho de 3 anos para criar. E aí ele entendeu o porquê das pessoas falarem que esse bigodinho tem a inteligência de um animal. É porque o cérebro dele para de funcionar se ele tá em perigo. E por isso ele manda o bigode levantar, já que não tem intenção de matar. Ele vem todo agradecendo, feliz da vida, mas enfim, ele não pode deixar o humano assim, e veio dando um porradão no bucho. Mas o problema é que ele não sentiu dor nenhuma, enquanto o Sirhan perguntava se ele já ouviu falar da aura explosiva. E aí ele já começou a cagar de medo, rapaz, porque a aura explosiva é uma habilidade que permite o usuário colocar energia de combate dentro do corpo de alguém e explodir a hora que bem entender, como se fosse uma bomba relógio. O Sirhan fala que, apesar de não poder usar em magos ou espadachins, para usar em pessoas normais como ele, não tem habilidade melhor que essa. Com isso, ele tá na palma da nossa mão. Aí o doidão já tá no ufa, tô vivo pelo menos. Porque enquanto ele servir o Sirhan, ele provavelmente vai ficar vivo. E vem falando que faz qualquer coisa para que ele mandar. O Sirhan fala que isso significa que ele vai trair o seu rei, o Jeshengwart. Mas ele tá de boa, já que quem seria o doido de escolher aquele brutamonte em vez do salvador de outro mundo, que é muitas vezes mais forte. Daí lá de fora, a Alita vê que a conversa foi boa e pergunta se ele consegue usar a aura explosiva mesmo com a energia fraca como tá. Mas isso é independente, parceiro, se ele tem energia ou não, já que essa é uma habilidade que não existe. Ele só fez isso pra ter uma pressão psicológica. Aí ela, doida, pergunta se é a famosa habilidade do Salvador, que é tão conhecida e tem até nos livros, era falsa. E na verdade isso tudo é uma história bem antiga, que ele espalhou de propósito para os outros caírem mais fácil na pegadinha do malandro. E de qualquer forma ele acabou ganhando uma carta na manga. A única coisa que ele ficou com dúvida era no que aquele dragão era. E também o pó negro que usaram para ignorar qualquer barreira mental, o que fez os caras lá do culto falar facinho o que tinha acontecido e onde eles precisavam ir para encontrar o dragão e o humano lá. E na hora que eles estavam fazendo isso, tinha meio que uma sensação de sofrimento. Até que no Leushiri ele usava o poder das mesmas cinzas para mandar um homem matar a sua esposa e depois cortar a própria cabeça. Daí ele saiu pensando que não vai ser fácil alcançar a dominação mental completa. Então na capital Latessel, o bigodinho chegou falando pro rei que o dragão da terra era o verdadeiro
verdadeiro oponente dessa batalha. Ele era tão forte que até os cavaleiros não foram capazes de derrotá-lo, mas no final a subjugação acabou sendo um sucesso, e na verdade os cultistas estavam espalhando os rumores como se fosse o dragão. E aí ele ficou meio puto, já que queria lutar contra o dragão, né, já que ele é o fortão e que é o amor do povo. Mas não é como se o Bigodinho soubesse que isso aconteceria, né? Só no segredo. Uns caras ali atrás perguntam porque ele ficou sabendo que teve ótimas pessoas que ajudaram. Eles eram tão fortes que o mano queria chamar eles para fazer parte dos Cavaleiros do Leão Negro, mas parece que eles já viraram cavaleiros do próprio Bigodinho, ou seja, pessoas que valorizam mais o dinheiro do que a honra e o orgulho de ser um grande cavaleiro. Então fomos lá para a casa do Conde. Ele falou que cuidou de tudo do jeito que ele pediu. Daí o Bigodinho entrou no assunto, porque se ele planeja vingança contra os heróis, eventualmente ele vai matar o Jeshenguard. Mas matar ele, brincadeira, né? Porque mesmo tendo traído um amigo, eles mandaram ele pra casa, e por isso ele definitivamente não vai matar, e sim fazer uma coisa muito pior. Só que nessa hora vemos um lugar destruído e cavaleiros comemorando. O Jeshenguard chega falando pro Safran não ficar sozinho e comemorar a vitória. Daí eles ficaram batendo um papo de como o mundo ficaria, já que o Jeshenguard é apenas um cara balançando a sua espada pelo campo de batalha. O Safran se perguntava o que vai acontecer com o mundo quando o tirano for derrotado, e ele na ingenuidade fala que o mundo ficará em paz, mas se o Império cair, alguém provavelmente vai virar o rei de Terranori. O Jeshenguard fala que se for para ser um rei, provavelmente seria o Sung Si-Han. O Safran ainda questiona se eles ainda seriam próximos se isso acontecesse, até que o Jeshenguard acordou desse sonho de 10 anos atrás, na Revolução. Só que nessa hora, alguém vem entrando mesmo com os guardas mandando sair. O Jesh pergunta pro Wise o que ele tá querendo, e na verdade ele veio reclamar porque tá fazendo uma nova construção, ou seja, tá gastando um monte de dinheiro pra construir um novo palácio que nem precisa. Ele todo fala que as suas gatinhas devem viver em um lugar confortável, mas essa razão é muito bosta pra ele fazer algo assim. E ouvindo a verdade na cara, ele já ficou puto falando que o Wise passou dos limites, mas vai perdoar apenas essa vez, já que ele é da família, o considerado filho do Jeshenguard. Ele cai no chão por causa da pressão enquanto é mandado cascar fora daqui. Na verdade, depois da sua família ser denunciada como traidores, os pais e irmãos do Jeshenguard foram enforcados. Esse garoto foi a única família de sangue que ele achou na sua cidade depois que o mundo mudou. Mas esse garoto não tem nenhum talento como espadachim, então vem mostrando a mansão do Bigodinho, e atrás dela é uma construção antiga onde será a nossa base secreta. O Si-Han estava impressionado com as entradas secretas e pergunta como ele fez isso tão rápido. O Bigode da conversa fiada fala que é porque não fica Joe ainda, e por isso construiu essa casa para ele e sua futura dama. Mas a verdade mesmo é que ele preparou essa casa como precaução da sua família estar exposta a perigo, já que ele trabalha com política, né? Além de que o Zenon conseguiu uma bolada, ele colocou a antiga casa à venda e conseguiu vender por um preço bem acima do que eles pagaram. Daí depois o Si-Han estava pensando, enquanto conversava com a Alita, de deixar o Bigodinho tratar ele formalmente para estabelecer uma relação desse jeito, já que ter uma relação casual faz com que ele pense que está no mesmo nível que você. A Alita pergunta se ela e o Zenon devem falar formalmente agora, mas isso não é algo necessário. E sobre o porquê dele ter chamado ela, era para perguntar se ela queria aprender magia, porque ele acha que o potencial dela é maior que a energia de combate para espadachins. Ela fala que seria legal e pergunta como alguém normal poderia aprender magia. Mas aqui na frente dela tem um mago de alto ranking, o Sung Si-Han, um mago de rank mestre do 9º andar. E aqui nesse mundo, magia é dividida em 4 linguagens básicas. A primeira é a das runas, que tem o poder de mover energia. A segunda é de feitiços, como um esquema que muda a projeção da energia para a magia. Daí ele foi mostrando uma magia de fogo, enquanto falava do último, o gatilho. Para começar a magia, uma frase de comando tem que ser dita, e isso que ele falou é o básico do básico. Mas quando ela se acostumar com isso, vai poder pular todos os passos, ou seja, é só treinamento e experiência. E vem mostrando o registro mágico que é o livro de feitiços, o primeiro passo para começar na magia. Ela fala
fala que nunca tinha visto um desses de um mago, mas na verdade normalmente esse livro não é visível para os outros, é tipo um cofre secreto dos magos, e por isso que foi tão fácil fazer o exame de admissão na faculdade, na base da pura colinha. Ela pergunta se na Terra não tem energia de combate ou magia, e na verdade não, ela até pergunta se a magia não foi desenvolvida, e falando nisso, o bicho aqui, mesmo em 10 anos, nunca parou para pensar. Daí ela pergunta como ele vivia quando foi mandado de volta. Aí ele começou a pensar em como chegou peladão no meio da rua cheia, as pessoas tirando foto falando que ele tem um bom físico, enquanto ele ainda estava paralisado se perguntando no porquê aquilo aconteceu. Ele acabou parando na polícia com os caras perguntando como é que ele foi parar no meio da rua todo peladão. O povo pensava que ele devia estar bebendo ou alguma coisa assim, e na verdade o policial também ouviu que ele estava desaparecido há 3 anos, então deve ser mais de um pivete que tinha fugido por rebeldia. O policial perguntava onde ele estava ou o que fazia, e ele não se lembra de nada. O cara até pergunta de novo, achando que é uma brincadeira. E como ele não se lembrava, o polícia mandou ele pro aconselhamento. Daí, sentado na polícia, ele percebeu que não tem problemas em usar magia, e por isso ele devia enganar as pessoas e vazar logo daqui. E assim aconteceu, ele tava dando no pé até que o seu pai chegou e levou ele direto pra casa. Aí ele tava puto, perguntando por onde ele tinha se enfiado nesses últimos 3 anos, porque o seu filho que largou a escola é uma vergonha pra família, ainda mais sendo chamado de um stripper pela internet, já que ele apareceu todo pelado no meio da rua. E como dá de ver, o pai do Sirhan não mudou nada, porque diferente nesses 3 anos em Terra Nori, ele sentia a falta da Terra e queria voltar, mas essa saudade era da internet, TV, computador, ar-condicionado e não da sua família. E vendo o pai dele, agora ele entendeu que essa pessoa não gosta nem um pouco dele. Ele vem mandando o Sirhan fazer um cursinho e começar a estudar, pegar o diploma do ensino médio e ir lá pra Seul. E aí o Sirhan só saiu falando, tá bom, vou fazer isso. Já que ele não precisa levar as palavras desse velho a sério, ele lutou com tudo que tinha, arriscou a sua vida pelo mundo, mas como resultado tiraram tudo dele. E por isso ele precisa voltar e pegar aqueles malditos merdas. E assim, 1 ano se passou. Ele só fingiu assistir às aulas do cursinho e ficou no seu quarto tentando achar um jeito de voltar para a Terra Nori, aprendendo e reaprendendo a teoria da magia. Ele tinha um livro de feitiços e dava pra colar as partes que ele não sabia da questão, e graças a isso ele pegou o diploma facinho e foi aceito em uma prestigiosa faculdade. O pai, lógico, ficou feliz por ele não ser mais uma vergonha, só que nesse momento ele decidiu se mudar de casa e vazou fora enquanto o velho rabugento reclamava. Mas ele não vai ter problema nenhum neste mundo, porque ele tem poderes superiores às leis modernas, a energia de combate e magia, e por isso conseguir dinheiro foi fácil. Por exemplo, em uma corrida de cavalos, ele pode controlar a velocidade usando a energia de combate nos cavalos e manipular o resultado das corridas. E através de vários métodos, em 1 ano, Sirhan pôde guardar dinheiro suficiente para não se preocupar pelo resto da vida. Então ele estava ali pensando que mesmo que a viagem dimensional seja um sucesso, não tem como saber onde ele vai parar. E achar Terra Nori em um número ilimitado de dimensões vai ser ultra difícil. E como resultado, ele não conseguia achar nada. E mesmo com sua determinação, os anos se passavam, e aí ele começou a aceitar a realidade, justificando as coisas e dando desculpas para não querer voltar. E desse jeito, a raiva que ele pensou que nunca acabaria começou a ir embora. Ele não podia voltar para a Terra Nori, então 7 anos depois, ele decidiu se ajustar à realidade. Depois que tinha voltado, ele se recusou a criar qualquer tipo de relacionamento, mas começou a fazer alguns amigos. Depois de ir por exército, ele parou de ter pesadelos de Terra Nori, e ao invés disso, agora era pesadelos do próprio exército. Mas no final ele acabou sem motivação, e a cada dia a realidade se provou ser inútil, não tendo a mínima graça de viver. Ele estava perdido em uma escuridão sem saída, e um dia aquilo passou por ele como um flash de luz. Ele viu aquilo sentindo uma energia familiar, e isso só poderia ser a energia mágica de Terra Nori. Aí ele saiu correndo porque sentiu um traço e as coordenadas para a dimensão que ele estava procurando finalmente apareceu. E foi assim que ele conseguiu voltar à Terra Nori.
Mas olha que o resto desse aqui, bora ver no próximo vídeo, né, galerinha? Se vão querer uma continuação ou uma série dessa obrinha aqui no canal, já sabe, né? Fortalece com um like aí embaixo pra nós, o seu mano slash favorito. Mas é isso, vou ficando por aqui com o Sihon, aquele que voltou depois de ser traído, virando um corninho, e vai se vingar de todos os 6 reinos de Terra Nori.